Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo. Tema: as 7 igrejas da Ásia. Igreja de Pérgamo. Perguntaporquê.com.br. E também ao trono. Voltando. São 3 inimigos: Esculápio, imperador de Roma, e o grande trono que representa o grande templo do Deus Zeus. É nesse contexto que Paulo está falando. É nessa preparação que Paulo está dizendo. Há um problema na cidade de Pérgamo, há uma situação que precisa ser resolvida. E eu termino para a gente ir embora já. Não toque pelo menos em 3 assim. Se liga, irmão, se liga no trono, se liga lá na palavra. Se liga. Havia em Pérgamo a cidade, havia a segunda biblioteca maior que existia no mundo, ficava em Pérgamo. Era uma cidade que cultuava a cultura também. Com mais de 200.000 exemplares de livros haviam na cidade de Pérgamo. Só perdia para a grande cidade de Alexandria, no Egito, onde se ficava a maior biblioteca do mundo, a segunda em Pérgamo. De repente, o principal de Pérgamo, o rei de Pérgamo, tem uma decisão. Qual é a decisão? Ele quer construir a maior biblioteca do mundo, maior do que Alexandria, no Egito. Ele começa a trazer do Egito papiro. O que é papiro? É uma planta aquática, aonde se escreviam os livros antigamente, era chamado de papiro. Quando você lê o texto no livro do Êxodo, está escrito assim na versão King James NVI. E foi uma mulher, o nome dela é Joquebede, até um delta do Nilo, e pegou lá papiro. Na sua versão está junco, versão original é papiro. E é proposital que ela pega o menino que acaba de dar à luz, que está ameaçado a morrer, e ela faz um cesto de papiro. Porque para alguns parece ser morte, mas para ela é história, representa a história dela. O grande problema é que o papiro se escreve, se você não conservar a durabilidade, não é grande. Sabendo disso, o Egito impossibilita o translado, a importação do papiro, vinha do Egito. O rei de Pérgamo tem uma ideia, e eu admiro essa ideia dele, porque alguns, quando é colocado a eles impedimento, logo eles retrocedem. Algumas pessoas, quando é colocado a eles desafios, a primeira coisa que eles fazem é largar tudo. Mas esse rei entende que um projeto precisa suportar grandes coisas, e o que ele faz? Já que não tem um papiro, uma planta aquática que só vem do Egito, vou inventar alguma coisa, não copiar. Vou falar de novo: inventar, não copiar. Vou falar de novo para ver se você pega. É inventar, não copiar. Porque a igreja brasileira tem uma mania de copiar o mundo. E não copia o mundo não. Deus vai te dar unção para inventar coisas novas. Aí alguém diz assim: pastor, tem que ter unção. Claro que tem. Abre Êxodo 31 aí que eu vou te provar. Tem que ter unção para inventar. Porque a minha geração só imita. Se imitasse estava bom, é só plageia. Ninguém falou nada. Porque imita de alguém tem uma origem. Mas plagiar é dizer eu inventei, mas tem. Opa. Capítulo 31 do Êxodo. Ninguém fala nada. Nelson, fica em pé aí. Dá um glória. Isso, Nelson.
E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, de entendimento, e de ciência, de todo o artifício. Agora, se eu ler o verso 4, você não der glória a Deus, eu vou embora a pé de raiva. Para inventar invenções. Para inventar invenções. Você entende por que muita gente copia? Porque não tem unção de Deus. Porque quem tem unção de Deus não copia, inventa algo novo debaixo da palavra de Deus. E eu termino. O que esse rei faz? Enquanto o papel que é escrito é um papiro importado do Egito, onde os egípcios de Alexandria boicotam o transporte, o que fazer? O rei tem uma ideia: vamos criar algo mais durável, vamos criar algo para durar mais. E de repente eles sacrificam cabras, arrancam o couro da cabra, alisam o couro da cabra e escreve no couro da cabra. E naquele dia se inventa uma das coisas mais importantes que pendurou até o 15º século, com a invenção do papel, a primeira impressão na Alemanha. Até o 5º século, 15º século, foi usado o que chamou o nome de pergaminhos, fazendo alusão a Pérgamo, feito de couro de animal. A diferença, só para você ter uma ideia, enquanto o papiro durava 30 anos, o pergaminho durava 150 anos. Ninguém entendeu nada. Quando colocarem limites, quando tentarem parar o projeto que Deus colocou na sua vida, não retroceda. Eu estou liberando uma palavra, só 5 estão pegando isso. Quando colocarem um limite, uma barreira em algo que Deus construiu para você, transpasse isso, porque o que Deus vai te dar será para muito tempo. Levante a mão assim, bata pelo menos em 3 mãos, diga bem assim: invenções. A palavra Pérgamo significa casado. Casado. Então presta atenção, relacionamento que Deus está falando com essa igreja. Deus está criando um relacionamento de noivo com noiva. Porque a verdade de um casamento não é encobrir, é revelar quem somos. Então Deus não quer uma noiva mentirosa. Deus não está atrás de uma noiva que se fantasia. Deus está atrás de uma noiva que mostra quem é de verdade. Meu Deus do céu. Essa igreja, Samuel, passa por uma grande perseguição. Quero que você pegue a caneta e eu vou te dar uma cerejinha, que até agora não dei nada, né? Pega a caneta, deixa a Bíblia aberta, eu vou te... você consiga me acompanhar em algumas revelações que Deus dá nessas 7 igrejas. Uma coisa que Deus deixa bem clara às 7 igrejas. Pergunte o quê? Ele sabe as suas obras. Não importa que tipo de crente você seja, que tipo de igreja você faça parte, Ele sabe quem é você. Veja só, capítulo 2, verso 2, a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso 9, a igreja de Esmina: eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso de número 13: eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso de número 19: eu sei as tuas obras.
Capítulo de número 3, verso de número 1, finalzinho. Eu sei as tuas obras. Capítulo 3, verso de número 8. Eu sei as tuas obras. Capítulo de número 3, verso 15, a última igreja, ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Eu sei quem você é. Então não há nada oculto que não seja revelado, porque Deus sabe quem é meu coração. Deus me conhece. Você pode ser de um anel, pode ser de uma igreja pentecostal, você pode ser de uma tradicional, você pode ser a do remanto do Cóvias. Ele está dizendo: eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Verso 13: retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos tempos de Antipas. Existe um dos pais da igreja importante chamado Tertuliano. Só Tertuliano vai falar de Antipas. Tertuliano vai falar de Antipas como foi a sua morte. Não foi do coração, não. Ele não morreu de velho. Ele morreu de perseguição. Tertuliano vai dizer que Antipas, a quem o texto vai falar a narrativa, ele foi pego e colocado na barriga de um boi de bronze. Acendido uma fogueira e ele dentro da barriga do boi de bronze, que era um método de subjugar e ferir e oprimir as pessoas, tanto pelos gregos, tanto pelos romanos. Pegam Antipas, não foi porque ele matou, porque ele roubou, não, foi porque ele pregava o evangelho. Colocaram dentro da barriga de um boi de bronze, acenderam fogo e ele morreu carbonizado, tostado, porque não negou o nome de Cristo. Porque não negou o nome de Cristo. E aí eu fico pensando, hoje eu fiquei pensando, até que ponto a minha fé aguenta. Porque basta uma calúnia, basta uma pedrada, basta uma situaçãozinha, eu abandono a fé, abandono o evangelho. Mas eu preciso entender que nem uma barriga de boi de bronze, nem um coliseu de Roma aberto com todos os leões, eu não abandono a Cristo, porque quem morreu por mim foi Ele. Eu preciso entender o que é evangelho, que a gente não sabe. Tem gente que acha que evangelho é vir no culto, fazer suas apresentações medíocres, e acha que isso é evangelho. Cantar os seus louvores sem pé e sem cabeça, suas mensagens decoreba, acha que isso é evangelho. Evangelho está acima dessa papagalhada, desta palhaçada que você acha que isso não é evangelho. Evangelho é morrer pela causa. Evangelho é se doar pela causa. Isso é evangelho. Sabe o que diz em Atos capítulo 1, verso 8? Mas ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali, queridão, não está ligado com a área jurídica de alguém que senta em uma cadeira e diz assim: eu juro. Testemunha lá é martírio. Está preparado para morrer pelo evangelho? Porque basta pisar no teu calo, você já não gosta. Imagina morrer pela causa. Deus não te prometeu palco, Deus não te prometeu aplauso, Ele te prometeu morte. Dá um toque pelo menos em 3 assim. Está preparado para morrer pela causa? Ninguém entende nada, cara.
Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, que você só dá glória a Deus, só fala alguma coisa quando a porta se abre. Você só pula, fica fazendo um monte de coisa quando eu digo que Deus vai fazer. Eu estou falando que você vai morrer pela causa. Pula agora, grita agora, fala em estranha agora. Você não fala. Sabe o que Paulo vai dizer? Nilza, o que é evangelho? Evangelho não é buquê de flores. Evangelho é alguém que tem um ponto de entregar sua cabeça por alguém. Romanos 16. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, acompanha. Abra a Bíblia, acompanha, anota. Porque João vai dizer no capítulo 3 da primeira epístola, verso 16: assim como Cristo deu a vida por mim, eu devo dar a vida pelo meu irmão. Está preparado a dar a cabeça pela obra, pelo evangelho? Porque é entregar a cabeça por alguém. Se não estiver preparado, larga o evangelho, volta para onde você era. Lá é muito mais fácil, o evangelho é difícil. Pergunta por quê? Porque Jesus um dia disse assim: quer seguir o evangelho? Quero. Negue-se a si mesmo. Pronto. Então é mais fácil ficar onde você estava. Evangelho é abrir mão dos desejos pessoais. Capítulo 16, verso 1 até o verso 4. Alguém fica em pé e lê para mim. Um sonoplasta aqui, ó, pega o microfone e me ajuda aqui. Vamos lá, na visão da águia. Pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças. O quê? Expuseram suas cabeças. É o quê? Expuseram suas cabeças. E isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Evangelho é isso. Anota bem, põe no Instagram. Cola, tira o mezuzá da porta da tua casa e coloca esse versículo. Evangelho é entregar a cabeça por alguém. Evangelho é dar a vida por alguém. Se você não der a cabeça por alguém, o evangelho não entrou dentro de você ainda. Sabe o que é evangelho? É dar a vida pela causa. Paulo vai dizer assim: me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho. 3 malucos na Babilônia, na Mesopotâmia antiga: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Capítulo 3 é construída uma estátua de 30 metros, de 3 por largura, e dizem: vai tocar o pífaro e tem que se prostrar. Eles dizem: pode tocar o que for, pode tocar a música que for, pode tocar a música que for, eu não me prostro. Eu vou falar de novo. Pode tocar a música que for, pode tocar pagode, pode tocar funk, pode tocar reggae, pode tocar o que for, eu não me prostro. Sabe o que é o bom de tudo? Capítulo 3, eles estão tete a tete com o rei. O rei diz assim: nega, não nego, nega, não nego, nega, não nego, não, não. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo há de nos livrar, ó rei, vírgula, mas se ele não nos livrar, nós não adoraremos a ti, continuaremos adorando a ele. Entregar a vida pela causa é entender que às vezes ele não vai fazer segundo a tua vontade medíocre e religiosa. Ele vai estabelecer a vontade dele, o reino dele. Mas o bom de tudo isso é que se ele estabelecer o reino dele sobre a minha vida, na fornalha eu não fico só, no vale da sombra da morte eu não estou só, nem no Calvário eu estou só. Evangelho. Dá um toque pelo menos em 3, diga para ele assim: tem coragem de entregar a cabeça pela causa? O Estado Islâmico, o Jihad, toda a organização radical muçulmana
acredita, segundo os seus créditos, que entregar a vida pela causa é chegar até Alá e ter pelo menos milhares de virgens. Eles dão uma vida pela causa só para que na outra vida eles tenham várias virgens. Jesus veio, irmão Wagner. Ele disse assim: quando vocês morrerem, lá não vai ter virgem para você, não. Mas ele ofereceu algo melhor. Ele disse: haverá uma mesa, um banquete, eu estaria sentado, não haverá choro, não haverá mais mágoa, não haverá mais tristeza. Sabe o que eu fico pensando às vezes? É que algumas pessoas transitam dentro do evangelho e não sabem o que é evangelho. Por isso que a igreja brasileira está do jeito que está, porque algumas pessoas só estão frequentando a religião, mas não sabem quem é a religião. Por isso que o evangelho vive a maior depravação de palhaçada. Hoje eu vim com força, cara. Se você não gostar desse culto, você vem em outro culto. Eu prego de novo, só de raiva. A mesma mensagem. Dá um toque pelo menos em 3, diga para ele assim: eu acho que você não vai aguentar o evangelho de verdade, não. Aguenta não. Aguenta não. Pergunta por quê? Eu tenho um livro, Casa de Mica. Cara, a minha vontade, já foram vendidos 1000. Minha vontade é que esse livro chegue a pelo menos a 1 milhão de exemplares. E não é por finalidade de compra, de ganho. É porque esse livro eu trato de Juízes capítulo 17. Um jovem levita que sai da sua vocação e vai até as montanhas de Efraim à procura de comodidade. Você está entendendo o que a minha geração quer? A minha geração não quer confronto, não quer ministração, não quer mentoria. A minha geração quer palmas no pecado, palmas na palhaçada. Não se esqueça que não fui eu que disse, foi a Bíblia. Aquele que é conivente à palhaçada se torna um palhaço junto. Pastor, está escrito assim? Quase assim. Mas vamos ler, né? De repente você. Segunda Epístola de João. Ninguém fala nada comigo, nem um aleluia, nem uma língua estranha. Ninguém fica em pé agora. Interessante, né, cara? É interessante a igreja brasileira, cara. Nessa hora ninguém. Vem agora. Segunda Epístola de João, verso 9 até o verso 11. Lê aí, por favor, aí. Ô Paulo, lê, meu filho. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas más obras. Eu sei que tem gente que gosta de andar com porco, porque tem caráter de porco. Eu não estou inventando, não está escrito. Foi Jesus que disse: não lançai pérolas a... Mas aí está dizendo que pérola é a palavra e porco é pessoa. Mas aí está dizendo, o problema é que a pessoa é pessoa, mas o caráter é de porco. E não adianta dar coisa de valor para quem tem caráter de porco. O que ele gosta mesmo é de chiqueiro.
Mas ainda bem que um dia eu e você estávamos num chiqueiro e tínhamos caráter de porco. Mas um dia a gente caiu em si e entendeu que o nosso lugar não é no chiqueiro. A Bíblia diz em Lucas 15: e o filho caiu em si, saiu do chiqueiro do meio dos porcos e foi para a casa do Pai. Levante as duas mãos para o alto. Deixa eu ver suas duas mãos para ver se você veio para o culto. Eu quero ver da glória agora. Levante as duas mãos o mais alto. Feche os dois olhos. Dá aleluia agora. Diz que Ele é santo nessa palavra agora. Porque Deus está santificando a igreja. Deus está purificando a igreja. Verso 14. Bater é fácil, eu quero ver bater com azeite. Porque com azeite mostra onde está o cajado do pastor. Não está na terra, está no céu. Essa é a diferença. Capítulo 2, verso 14. Mais uma pouca coisa tenho contra ti, que tem lá os que seguem ao vivo isso aqui. Tem gente saindo agora, desconectando disso aí agora. Porque achou na cabeça dele que seria uma mensagem de vitória hoje. Mas é de vitória. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, seria terça-feira da vergonha na cara. Ah, pastor, eu não gosto do sermão que o senhor está pregando. Gosta, né? Eu vou parar só porque você não gosta. Eu não vou pregar mais. É porque você não gosta. Eu não vou pregar porque o sermão é duro. Eu preciso ter a maturidade que o sermão verdadeiro nem sempre enche igreja, às vezes esvazia. Pede para provar, pede, vai. João capítulo 6. Abra a Bíblia, vem com força. Anota aí, filho. Faz conchete, circula, faz alguma coisa e marque esse versículo, porque nem sempre o sermão vai te agradar. Pergunta por quê? Porque o sermão revela onde está o meu coração, se está nele ou no que ele faz. Paulo, lê, filho, capítulo 6, verso 60, mas lê com força, tá? Ai, 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 ai. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ouvindo o quê? disseram: duro é este discurso, que é isso? Quem o pode ouvir? Que é isso? Vai! Sabendo, pois... Arruma esse microfone, melhora esse microfone aí. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Peraí, se os discípulos de Jesus eram murmuradores, imagine os discípulos que o Adson forma para Jesus, são mais murmuradores ainda. Vai! Disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Meu Deus. Vai! Mas há alguns de vós que não creem. Ah, tem gente que está no meio de nós que não crê, mas não sai do meio de nós.
Vai. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. Ele sabe desde o princípio, mas ele te deixa aqui, porque um dia ele vai separar o bode da ovelha, o joio do trigo. Vai. Quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Olha o verso 66. Paulo, continua na intensidade. Vai. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E aí, quem? E já não andavam com ele. Com ele quem? Jesus. Só por causa do sermão? Se Jesus fosse pastor de uma igreja hoje, irmão Wagner, quando alguns adeptos e membros da igreja começassem a sair, logo alguém colocaria em cash: está acontecendo alguma coisa. Mas o problema é que não está acontecendo nada com Jesus, é que o sermão é duro. E sermão duro tem gente que não gosta de ouvir. Pergunta por quê? Pergunta por quê? O evangelho não é mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dá um toque pelo menos em 3 e diga assim: aqui prega o evangelho verdadeiro, tá? Eu tô falando tudo na Bíblia, tá? Eu falo e estou mostrando aqui, ó, está escrito. Não eu que inventei, não. Outro dia eu soube de um líder aí estavam fazendo um congresso e ele indicou para pregar no congresso. Aí o outro líder disse bem assim: cara, ele prega demais, mas ele não faz o perfil da igreja. Aí o líder, que é meu aluno, disse assim: mas não entendi, como assim não faz o perfil? É que ele prega muito sobre Bíblia, cara. Tudo ele é Bíblia. Eu não entendi. Eu não entendi o que ele quis dizer até hoje. Ele quer que eu fale de quem? Ele quer que conte uma ilustração. É como um amigo do... o amigo do Aldair, do Antes da Aline, fez um livro escrito assim: quando não tiver uma pregação, conte uma ilustração. Pastor, está gravando. E daí que está gravando? Eu estou falando a verdade. Era ruim se eu estivesse pregando mentira. Estou pregando a verdade. Verso 14, eu termino, porque hoje não está. 9h30, irmão, é hora de ir embora. Tem gente, a pastora Sandra, o irmão Edson, mora lá no Jaraguá. O Danilo e a Marília moram no Jaraguá 3. Cara, é no quilômetro, sei lá. Os índios acampam lá. Entende? Vou terminar.
verso 14. Mas uma coisa eu tenho contra vós, vocês ficam com doutrina de Balaão. Vocês ficam, de vez em guardar a palavra, vocês ficam com palhaçada. Ensinando a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E aí eu vou falar, porque Balaque contratou Balaão. Balaque contratou Balaão. Balaão é o profeta. Balaque é o contratante. Balaão é o contratado. Porque para contratar tem que ter dinheiro. Ninguém entendeu nada. O primeiro problema aqui não é a doutrina, é o conceito, é a ética. A minha geração é uma geração de profetas e pregadores contratados. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra alguém que recebe oferta ou... Não, sou nada contra. É a Bíblia que diz em 1 Coríntios 9,14: aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. É o texto que vai dizer. É a Bíblia que vai dizer em Timóteo que o obreiro é digno de honorário dobrado. Não. Agora, cuidado para não comercializar aquilo que não dá para comercializar. Porque você é profeta, e profeta não é contratado por pessoas, ele foi comprado por Jesus Cristo. Eu diariamente recebo telefonemas de gente para me convidar a pregar. E 30/4 vão fazer 14 anos agora. 30/4 de 2000 eu me batizei. 30/4 de 2002 eu fui para minha primeira viagem missionária. Então significa que vai fazer 14 anos ministério. Significa que todos os dias eu recebo telefonemas de vários lugares. Pastor, dá para o senhor vir dar, não sei o que lá, tal, tal. Quanto que é? Quanto que é o quê? Quanto que o senhor cobra? Se eu for cobrar, tu tá arrebentado, cara. Então é de graça? Também não, porque de graça eu recebi duas coisas na vida: a vida e a salvação. O resto eu tenho que comprar. Diz de graça, recebeu, de graça dá. Lê 3 versículos depois e para de heresia, de isolar texto. É só ler lá. Não, lê lá. O problema é que é um Balaque que contrata e um Balaão que se vende. Pergunta por quê? Porque a síndrome de Balaque com Balaão afetou até Acabe, Jezabel e os profetas, e chegou até o século 21. É uma geração que homens que compram profetas, pregadores, para profetizar o que eles querem ouvir. Mas a grande estratégia de Balaque com Balaão, sabe qual foi? Pergunte qual. Números 22, 7, Números 31, do 13 ao 16, vai falar a história de Balaão com Balaque. Qual é a história? Balaão recebe para amaldiçoar, e quando ele abre a boca, Marcos, para amaldiçoar, a língua. Pastor, não entendi nada. Você entendeu? Vou falar devagar para você entender. Ele é pago para amaldiçoar, porque tem gente que deixou de ser profeta e virou catimbozeiro. Mas quando ele vai abrir a boca para amaldiçoar Deus, na língua dele. E aí quando ele vai falar maldito, antes da palavra ser verbalizada, Deus muda a palavra e diz assim: bendito, 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 bendito. Deus muda a palavra de maldição e torna a palavra em bênção. Pastor, o que o senhor quer dizer? Simples. Cada palavra que for lançada de maldição contra a tua vida, Deus vai reverter ela em palavra de bênção. É no seu capítulo, no capítulo 22, que diz assim: contra Jacó não vale. É lá que está escrito isso. Tem gente, tem crente com medo de macumba, de feitiçaria, de voodoo, de urucubaca.
Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Pastor Gilberto, Santa Isabel. Pastoreava a igreja de Santa Isabel e um membro da igreja, sexo feminino, porque não existe membro, é membro. Um membro do sexo feminino ligou para ele bem cedo, disse: pastor, dá para o senhor vir aqui orar? Foi, minha irmã. Eu acordei de manhã, abri a porta da cozinha, tinha um gato preto. Pastor, ele olhou para mim, eu olhei para ele. E aí, minha irmã? Ele levantou, pastor, começou a andar devagar e foi embora, pastor. Pastor, o que é isso, pastor? Pastor Gilberto, está perguntando o que foi isso, irmã? É, pastor. De manhã, você acordou, abriu a porta, um gato preto. Ele andou. Pastor, mas será que não é bruxaria alguém? Minha irmã, acordou de manhã, abriu a porta, ele olhou para você, um gato preto. Não, toca pelo menos em 3, assim você é um brincalhão, cara. Passou aqui, colocaram um pouco de sal na minha porta, colocaram... E daí? E daí? O problema é que fica da porta para fora, porque o que está dentro da tua casa se chama o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Contra Jacó não vale encantamento. Levante a mão direita assim bem alto, bate pelo menos em 3 mãos assim: contra Jacó não vale encantamento. Mas aí vai doer agora. Pode ir? Cíntia bota fogo na ela. Não pergunta não. Presta atenção. Quando o diabo não consegue amaldiçoar, ele se infiltra dentro da instituição. Eu vou falar devagar. Capítulo 22, 7, ele não consegue amaldiçoar. Capítulo 31, do 13 a 16, ele dá um conselho. Já que eu não consigo amaldiçoar, Balaque, infiltra midianitas no meio do povo, porque farão os filhos de Israel se prostituírem, se prostrarem a ídolos e comer comidas sacrificadas. Vou falar devagar. Quando ele não consegue afetar de fora para dentro, ele entra. E quando ele entra, ele começa com doutrinas que são contrárias à Bíblia, Jennifer. Ele começa com um ensinamento chamado, um ensinamento não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor. Se eu tenho nada a ver, vai parar, você sabe aonde, né? Não fala nada comigo. Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Edgar, eu sou de uma época na igreja, quando tinha uma fornicação na igreja, era de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, era algo absurdo, numa mocidade com 70 jovens. Hoje a maioria dos jovens vive em fornicação, cantando, tocando, pregando e fazendo.
Hoje a minha geração está acostumada com o evangelho prostituído, porque o indivíduo está na igreja e ele diz que é pregador, pastor, semideus, mas tem um amante, vive uma prostituição. E aí a gente tem um conceito, irmã Jô, não tem nada a... Não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fumar. Pastor, na realidade não tem nada a ver. Como John Stott, um dos maiores teólogos ingleses, morreu em 2011, em 2005, reconhecido pela revista Times, um dos 100 homens mais influentes do mundo. Ele diz uma frase: se o evangelho não mudar você radicalmente, significa que você nunca conheceu o evangelho. O problema nosso é que a gente confundiu liberdade com libertinagem. Achamos só porque estamos na época da graça, da liberdade. Não confunda liberdade, Rafa, com libertinagem. Sou livre, mas não posso ser libertino. Agora a modinha dos crentes, Elaine, pastor, pode beber cerveja sem álcool? Pastor, não tem nada a ver, pastor. O problema é que agora você vive na graça. E a graça não é a ação, é a intenção. Ninguém falou nada comigo. Na lei era só se deitasse com a mulher do teu próximo era adultério. Na graça, só de desejar já pecou. É só trocar o objeto. Trocar a mulher pela cerveja. Dá um toque pelo menos em 3 dias, assim, marcha aí agora. Dá um aviãozinho. Pula agora. O problema da igreja atual, eu não vou falar disso porque senão vai criar um problema. A igreja atual pegou o que é mundano e colocou dentro da igreja. Hoje existe balada gospel. Vamos para baladinha gospel. Existe. Porque a igreja não atrai mais pela diferença, é pela igualdade. Fala comigo. Porque os pais da igreja diziam que a igreja atraía as pessoas pela diferença, não por ser igual ao mundo. Você quer ir numa orgia? Quer participar de uma orgia? Não sei se nem a orgia é a palavra certa. Quer participar de algo mundano? Vai no aniversário dos crentes ou no casamento dos crentes. Lá você vai ver quem eles são de verdade. Preste atenção. A igreja atual está acostumada com, vamos fazer, Reginaldo, a festa dos anos 60. Posso fazer uma pergunta? Pastor, o senhor tem alguma coisa contra a festa dos anos 60? Não. Tudo depende como será. Porque eu entendo comigo, se você quer fazer uma festa dos anos 60, você vai imitar a igreja dos anos 60, não o mundo dos anos 60. Mas aí você é um crente tão meia boca, que você não copia o evangelho, você copia o mundo. Aí você pega o mundo dos anos 60, que meu avô lutava, e você faz adaptações e coloca dentro da igreja. Faz uma festa dos anos 60. Põe lá um crente como se vestia com um chapeuzinho, igual aos anos 60. Não uma mulher vestida com um vestido de bolinha. Põe um homem crente dos anos 60, não alguém com cabelo igual o Elvis Presley, em uma jaqueta de couro.
O conceito da igreja mudou. A igreja quer se parecer com o mundo, mas a igreja não se parece com o mundo, se parece com o céu, se parece com o céu, se parece com o céu. Nós estamos acostumados com igrejas mundanas hoje. Quanto mais mundanas ela for, mais adeptos tem. E olha que eu não sou defensor de usos e costumes, pelo contrário, sou combatente disso. Porque eu sou defensor só de embasamento bíblico. Mas a igreja atual se divide entre a mesa de demônios e a mesa do Senhor. Por isso que a igreja atual toma Santa Ceia uma vez por mês. Pergunta por quê? Porque passa 29 dias sentado na mesa de demônios e o único dia quer tomar banho e sentar na mesa do Cordeiro. Pede para mim provar isso aqui, vai. 1 Coríntios 10. Quer ver agora, né? Eu quero ver da glória depois que eu provar. Ai, Jesus. Ninguém fala nada comigo. Capítulo 10, verso 14 a 21. Obrigado, Afonso. 10, 14 a 21. Lê para mim, Paulo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. A quem? Para, aí tem crente fazendo festa junina, Arraial Gospel. É um bando de caipirinha. É um bando de caipirinha dentro da igreja que não se parece nada com o céu, é só com coisa pagã. Vai. Vamos fazer a festa do milho. É aos demônios. Obrigado, Afonso. Vai. É aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Verso 21, se você não der glória a Deus, eu vou embora a pé de raiva agora. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Outro dia eu fui pregar num congresso em uma igreja. Quem foi comigo? Não, vou falar o endereço não. Quase falei o endereço. Não sei se eu fui sozinho. Cheguei na igreja para pregar no culto de jovens. Tem coisa que só acontece comigo, Thaisa. Às vezes nem eu acredito que está acontecendo comigo. Sentado no púlpito. Uma moça, uma camiseta, escrito Correio Elegante. Aí na cabeça assim, cara, ela deve ter essa camiseta. Mas eu fui vendo na camiseta e ela estava com uma cesta cheia de coraçãozinho. Aí eu olhei para um lado. Eu disse, cara, eu estou numa igreja ou numa quermesse? Aí o líder, antes de eu pregar, disse, galera, não se estreia não, para dar uma descontraída, porque a igreja é lugar de arranjar namorada também. Aí tudo bem. Aí ele disse assim, então enquanto o louvor vai tocando, nós vamos celebrando, se você quiser mandar um correio elegante para alguma irmã aqui na igreja, você manda. Detalhe, isso foi um domingo pela manhã e eu estava pregando.
Eu fui dormir às 4, acordei às 7h30. Imagine o clima que eu estava. Imagine como é que eu estava muito bem. Cheio de amor para dar. Aí eu abri um livro e leio um bilhete para eles. Engraçado que até hoje eu continuo pregando lá, cara. Que tem lugar que gosta de ouvir a verdade, mas tem lugar que gosta de mentira. A igreja atual se parece muito mais com o mundo do que com o céu. Ninguém fala nada comigo agora. Ei, igreja de Pérgamo. Ei, igreja de Pérgamo. Aonde o mundo se infiltrou dentro dela e agora ela perdeu a identidade. Oh, igreja de Pérgamo. Você perdeu a identidade e agora você não sabe quem é a igreja de Pérgamo. Mas eu tenho contra ti isso. Mas o verso 16, mas arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti, contra eles batalhareis, e com espada. Deixa bem claro, Marcos, ele não vai enviar anjo, ele não vai enviar querubim, serafim. Ele está dizendo assim: se você não se posicionar, se você não se arrepender, sou eu que vou descer do trono, sou eu que vou ser o teu opositor. Então está na hora de você se colocar na brecha, está na hora de você se colocar na posição, porque eu comprei você com meu sangue, com meu sangue, com meu sangue, com meu sangue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer darei de comer um maná escondido. Quero maná, uma palavra egípcia. O que é isso? Porque um dos manás caiu, que é o maná do deserto, que era a comida dos anjos. Isso vocês sabem, né? Sabem ou não? Tá bom. O maná era a comida dos anjos, como diz o Salmo. Porém existe um maná escondido. A Bíblia vai dizer em Êxodo que o maná era como pão que caía dos céus. A Bíblia vai dizer em Números que o maná era como semente de coentro, triturado, virava bolo. Que maná é esse escondido? Maná faz alusão para aquilo que alimenta. Então o texto está fazendo alusão para as bodas do cordeiro. O maná escondido é as bodas do cordeiro, aonde muita gente vai se assentar, comer e banquetear, e não será com qualquer um, será com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. O texto continua dizendo: e te darei uma pedra, com um novo nome, um nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Terminei. Tudo que a Bíblia fala está se consubstanciando culturalmente com as coisas. Eu estou falando da Ásia Menor. Por que que o texto vai fazer alusão à cidade de Pérgamo, uma pedra branca? Está se consubstanciando a um costume da época na cidade de Pérgamo. Um escravo não tinha nome. O escravo era um homem sem nome. Mas quando era dado a liberdade pelo seu senhor, o seu senhor tinha que franquear a ele uma pedra branca e escrever um nome para ele, porque ele passou a vida toda como escravo sem nome. Mas agora ele está livre, e como livre, a primeira coisa que ele precisa é o que nós chamamos hoje de identidade, com o nome. Para que quando ele transitar na Ásia Menor, na cidade de Pérgamo, alguém diga assim: mas você é escravo. Aí ele tira a pedra branca e diz bem assim: eu tenho um nome, eu sou livre, eu tenho um nome, eu sou livre, eu tenho um nome, eu sou livre. Eu sei em quem me libertou, e eu sei em quem tenho